E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui gravando mais um vídeo para bater um papo com você. Estou muito feliz de você estar aqui comigo e eu espero que você goste daquilo que nós estamos passando. Eu sou o Arthur Bernardes, treinador de futebol. Nós temos aqui um nosso canal que foi inaugurado recentemente, Arthur Bernardes Coach. E eu estou gravando uma série de... Não é para treinadores especificamente, né? Mas falando sobre a mente, né? As coisas que acontecem na nossa cabeça, na minha, de todos os meus amigos que são profissionais de futebol, e a gente às vezes pega algumas coisas de um e outro, junto isso aqui para fazer os episódios que eu estou fazendo, que são alguns segredos, né? É logicamente que eu não vou ficar aqui falando de quem é, não sei o quê, mas vou só te dar uma ideia do que eu pretendo nesses 8 episódios que eu estou gravando. Isso hoje é o quinto, né? Eu quero falar de execução em prática. Quando você puder também, você se inscreve aqui no meu canal, tá? Não esquece não. Então a execução em prática, eu quero dizer o seguinte, executar a prática e também a teoria, né? As três coisas, a teoria, a prática e a execução. Essas três coisas aqui, elas estão alinhadas para que você possa ter uma margem de acerto maior. O treinador não pode errar. O treinador de futebol, ele está vulnerável a tudo, a todos e a tudo. Por quê? Porque as pessoas ficam observando a sua conduta, como é que você fala, como você se expressa. Na hora que você está conversando com a sua comissão técnica, com a sua staff, você tem que elaborar um bom trabalho, um bom projeto, apresentar o planejamento do trabalho, seja da semana, seja microciclo, macrociclo, perdão. Pode ser de várias formas. Depende da época que você chega no clube, depende dos objetivos, quantas competições, tudo isso tem que ser muito bem analisado. Então, quando eu falo sobre teoria e prática, execução, né, você tem que ser muito afinado com todas as duas áreas. É importante você ter jogado futebol? Sim. Você ter jogado futebol profissional, que seja amador, mas que você tenha noção do que você vai dizer ali. Ter um embasamento acadêmico é ótimo, porque você, no momento em que surgem problemas, você tem condições de, teoricamente, discutir com a comissão técnica, argumentar sobre aquilo que você pensa, sobre o que eles pensam, e você chegar em um acordo para poder fazer um trabalho muito bem feito. Minimizar erros. Então, a execução em prática é isso, tá? E aí, na hora que você for demonstrar o exercício lá, se você não tiver sido um ex-jogador de futebol profissional, como muitos profissionais, amigos meus, foram campeões por aí, nunca jogaram futebol, mas tem boa qualificação, entendeu? Então, ele demonstra, fulano, faça a ultrapassagem aqui para mim. Aí o jogador vai e faz. Você não precisa se expor, mas ele sabe se você jogou ou não, pela maneira de andar, pela maneira de tocar na bola. E se você não jogou, não tenta querer ser expoente, mostrar que você sabe muito, porque o jogador ele é muito sensível, ele vai perceber. Tem um detalhe aqui que eu falo muito em demonstrar com autoridade. Falando em demonstrar com autoridade, é exatamente isso que eu acabei de citar aqui. Quando você for demonstrar um exercício, por exemplo, eu tive a oportunidade de jogar futebol profissional, obviamente que eu não fui nenhum fenômeno, né? Fui um jogador normal, tal, mas aprendi muito. Joguei com muitos jogadores argentinos, paraguaios, uruguaios, comecei fora do país, na América Central, e aquilo ali me deu um embasamento muito interessante, porque eram jogadores de seleção. Já eram veteranos, eu estava começando a carreira, então eu aprendi muita coisa. E teve uma ocasião, só para você ter uma ideia de como é que demonstrar é importante, eu fazia um trabalho com jogadores de cruzamento, ele cruzava na meia-lua. E aí tinha um atleta meu chamado Maurício, que não era um jogador expoente, não, ele era um bom jogador. Ele dominava, falava, domina e vira, repete, repete. Por isso que eu estou falando em execução aqui, que eu vou citar muito sobre execução. E aí teve um jogo contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, eu estava no Atlético Mineiro e eu jogava aqui no Rio de Janeiro com o Botafogo. E aí quando o nosso ala, né, entrou para cruzar, o Mauricinho estava exatamente na minha lua, e a bola veio, quando a bola viajou, que chegou perto dele, eu falei para um repórter, que tinha um repórter que ficava perto da gente ali. Eu falei, e é gol. Aí ele dominou, girou e acertou e foi gol. Ele falou, como é que você sabia? Eu sabia porque eu treino isso diariamente. Então essa execução é muito importante, você demonstrar bem, posicionar o corpo, tudo isso são detalhes que vão enriquecer o seu trabalho, te dando autoridade. Identificar o erro, identificar erro de posicionamento, erro de fala sua, erro de expressão. Então todos esses detalhes, identificar, às vezes a movimentação do atleta não está correta, tem que correr no ponto certo. Então você tem que identificar os erros com uma certa velocidade, porque você não tem tempo para erro. E você nos treinos, você repete, você minimiza o erro, como eu falei anteriormente. Então é muito importante você sempre identificar o que está errado. Pode estar errado dentro do campo? Sim. Pode estar errado fora do campo? Sim. Pode estar errado na maneira de se relacionamento dos atletas entre eles? Sim, mas todos esses detalhes é muito importante. Por isso é bom você ter uma comissão técnica atenta, ligada, conectada contigo, para que vocês possam ter sempre uma boa simbiose, para que hajam acertos e que possam, antes de começar algum problema, você já resolver. Aí eu falo aqui sobre acelerar o aprendizado. Tudo isso que eu estou falando assim, eu tenho um hábito de pegar e fazer antes do trabalho, eu usar um pouco da teoria. Por exemplo, estou aqui, né, eu chego aqui, tem uma televisãozinha aqui, você está vendo? Eu boto aqui na televisão alguns treinamentos, alguns jogos, alguns exemplos, ou numa pranchetinha aqui, mas no caso pode ser num data show, num tablet, mostrar para os atletas de uma maneira ampliada
Qual é o objetivo do treinamento? A primeira fase é essa, a segunda é essa, a terceira aqui, tantos minutos aqui. Organizar o trabalho para quando você chegar, ele já tem entendimento da parte teórica com a prática. E dali, você em 1h30, você fazer um trabalho de excelência, com abordagens importantes que você determinou junto com a comissão técnica, e mais uma vez a palavra positividade, assertividade, para você poder, quando você concluir o trabalho, você por 1h30, você, pô, o trabalho foi bom pra caramba, né? Porque às vezes você faz um trabalho teórico muito bem feito, explana bem, mas chega na hora a execução é ruim. Então você tem que, às vezes, até mudar. Então você tem que ter sempre 1, 2 ou 3 planos diferentes para você acrescentar naquele momento em que há uma certa morosidade, insegurança, o jogador não está gostando, o jogador também, às vezes, treinamento ruim. Tem muito isso, você tem que ficar atento. Então a mente do treinador é um mistério, você tem que estar sempre preparado para tudo. Com relação a colocar regras e induzir ao acerto, eu coloquei esse item aqui, colocar regras. Tudo tem que ter regra, gente. Você sabe muito bem que dentro da sua casa, na sua escola, nos militares, em qualquer lugar do mundo tem que ter regra. A regra te ajuda muito a você a ter uma conduta linear, desde que sejam regras que sejam racionais, que sejam realmente, te deem condições de você mostrar suas virtudes, suas qualidades. A regra foi feita para isso. A Bíblia tem mandamento, o Alcorão tem os mandamentos dele lá, tudo tem uma regra. Então aqui é importante você induzir o atleta aos acertos. Como é que você induz? Com repetição. Se você está fazendo um trabalho de potência, você tem que repetir determinadas valências. Se você vai fazer trabalho de aceleração, você tem que repetir também outras valências. Se você vai fazer o trabalho tático, você tem que repetir várias vezes para que seja automatizado o trabalho. Às vezes você não tem uma equipe muito qualificada tecnicamente, então a repetição ela vai ter que ser executada muitas vezes. Por isso que eu coloquei o título principal de execução, prática e teoria. Tudo isso aqui tem que estar agregado. Então, são tantos detalhes que você deve estar ouvindo aí. Eu estou andando rápido aqui porque eu não quero passar dos meus 10, 11 minutos que eu prometi fazer esse episódio assim. E dizer para você o seguinte, que todas as vezes que eu estive assim apertado para ganhar um jogo, e a repetição me deu a condição de ganhar uma partida. Às vezes uma jogada ensaiada, você fazer jogada ensaiada de bola parada, por exemplo, ela é uma coisa, e quando você faz com ela em movimento, muda tudo. Então é muito difícil você olhar de fora e saber que aquele time ali tem várias jogadas ensaiadas de bola em movimento. Às vezes o treinador faz uma, duas. Eu faço muitas. Um dia eu vou abrir um espaço, uma janela do nosso papo aqui para falar só sobre isso. Aí vai virar uma aulinha, né? E aí qualquer hora dessa aí eu vou abrir também meu canal aqui para a gente dar umas aulas aí para o pessoal que está afim de ser treinador, e vai ser muito bacana. E eu queria te pedir mais uma vez, antes que encerre o meu tempo aqui, para você se inscrever no meu canal, tá? Se inscreve aqui no meu canal, compartilhe, dá um like, né? O que gosta ou não gosta. Enfim, esteja sempre aqui comigo, porque é muito importante para mim saber que se você está gostando disso aqui ou não. E envie para as pessoas as mensagens. Pô, o Arthur Bernardes está fazendo um trabalho legal ali, vai ser muito bom para mim interagir com você diariamente, porque eu estou sempre gravando aqui, estou começando ainda, daqui a pouco eu vou mexer um pouquinho no meu cenário, a gente vai melhorando para você ter, trocar essa ideia aqui comigo. Bom, eu queria só encerrar esse papo de hoje, dizendo para você que é muito gratificante estar aqui conversando com você sobre isso. Nós estamos aí terminando o Campeonato Brasileiro, Palmeiras praticamente campeão, Libertadores, Flamengo passou lá pelo Atlético Paranaense, um jogo que estava difícil, mas a expulsão do Pedro Henrique facilitou o Flamengo. Não era o tema aqui, mas é só para você sintetizar o que é o treinador. Se ele não tiver execução, prática, mas na hora do jogo lá, é o do jogador é que toma as decisões, você não pode tomar por ele. E muitas vezes você, treinador, é excluído, porque houve uma decisão equivocada de um atleta e você às vezes perde uma possibilidade de ser campeão de uma Libertadores. Ali influenciou, eu estou abrindo um parênteses para falar sobre aquilo ali, o atleta foi expulso, facilitou e logo depois aconteceu o gol. Ou seja, você vê como é que tudo isso que eu estou falando aqui sobre execução e prática na teoria e tal, que no treinamento, mas quando chega no jogo, o jogo muda tudo, porque quem vai ter que tomar as decisões são os atletas. Um grande abraço, Deus abençoe você. Você reparou que eu sempre falo isso aqui no final, eu falo que Deus abençoe. Eu sou muito grato a Deus por ter essa oportunidade de estar me comunicando com vocês. Espero que eu esteja conseguindo passar para vocês algumas coisas importantes, que eu acho que futuramente eu ainda vou trazer muito mais conteúdo para você. Tem muita coisa para falar aqui no meu canal. E se você também puder, dá uma olhada lá, visita o meu portal arturbernardescoach.com. Ok? Um grande abraço, mais uma vez, que Deus esteja na sua vida. O nosso país precisa muito das nossas orações, porque nós estamos vivendo momentos difíceis, mas tudo vai dar certo. Um grande abraço, Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá bom? Valeu, tchau.